numa casa, falando ali do amor de Jesus. Pode ser 15 minutos, pode ser 30, pode ser 1 hora, mas que você esteja envolvida nesse projeto, amém? Nós vamos explicar melhor. Palavra de Deus, Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Nós estamos aí na missão dos 70. Algumas versões diz que Jesus designou 70, outras versões da Bíblia diz que Jesus designou 72 discípulos. E nesse envio de 2 a 2, o Senhor coloca algo no versículo 2 que diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. E aí nós entramos nos 2 versículos que serão trabalhados hoje. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Irmãos, eu não conheço o coração do homem. Por mais que eu possa ter um relacionamento com alguém, por mais que eu tenha uma convivência com alguém, por mais que você seja casado anos e anos com alguém, você realmente não conhece verdadeiramente o coração. Isso está lá na palavra de Deus. Isso está lá quando Davi é escolhido para ser rei. Lá, Samuel, quando vai escolher quem vai ser o rei, o novo rei, que vai substituir Saul, ele escolhe aquele que é grande, aquele que é bonito. Mas a palavra de Deus, Deus fala para ele assim, olha, eu não olho como o homem olha. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. E aí, por que eu estou falando isso nessa palavra de Lucas? Porque o Senhor nos manda, nos envia a irmos de 2 em 2, de casa em casa. E aí fala assim, se houver, pode haver? Sim. Mas pode não haver? Pode não haver. Mas como nós não conhecemos o coração do homem, só Jesus conhece o coração do homem, só o Senhor Deus conhece, só o Espírito Santo conhece o coração do homem, ele fala assim, vai. Então, irmãos, é para nós irmos. A pessoa abriu a porta da casa para você, vai. A pessoa permitiu com que você pudesse fazer esse trabalho Casa de Paz, vai. E você vai chegar lá, você vai chegar com o quê? Com a paz do Senhor. Nós não podemos esquecer que Jesus, ele é o príncipe da paz. E você que tem a paz do Senhor, você vai cumprimentar aquela pessoa. E se naquela casa, se entre aquelas pessoas houver alguém que o Senhor sabe que aquele coração é um coração ensinável, é um coração que está disposto a receber, aquilo que você tem dentro de você, você vai falar para a pessoa e a pessoa também vai receber. Não é aquela coisa que você transfere. Se eu pegar esse óculos aqui e entregar na mão da Karine, eu transferi esse óculos para ela. Eu fiquei sem esse óculos. Só que com a paz, a presença do Senhor não é assim. Eu tenho a presença do Senhor, eu chego na sua casa e se você tem um coração disposto a receber, aquela paz também se multiplica
e ela acontece também na vida do outro. Então, nós vamos falar paz, porque o projeto é Casa de Paz. Está faltando alguma coisa na sua vida na qual você não tem paz? Então, nessa questão de nós perguntarmos às pessoas se falta algo e que nós estaremos levando essa paz, é que você faz essa saudação. Mas como nós não conhecemos, então nós vamos aonde o Senhor nos enviar. Então você vai chegar na casa daquela pessoa e você vai saudar aquela pessoa com a paz. Eu sei que nós temos perdido esse hábito, mas antigamente os cristãos só se cumprimentavam com o quê? A paz do Senhor. Os filhos só cumprimentavam os pais como? Bênção pai, bênção mãe, bênção tio. Até hoje o meu relacionamento com a minha mãe, com os meus tios é assim. Eu peço a bênção. Bênção mãe, tchau mãe, bênção, vai com Deus, tá? Então, só que isso, irmãos, que nós estamos carregando é algo que o Senhor é que não está nos dando para que nós possamos carregar na nossa vida e nós possamos abençoar a vida do outro. Não é a pastora, é o texto bíblico. Se ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Essa paz, ela está nas nossas vidas porque é o Senhor quem nos dá. Então, a primeira lição aqui que nós temos que entender dessa missão é: precisamos bater a porta das famílias. Irmãos, todo dia, todo domingo, o certo era nós sairmos. Tem uma outra religião aí, né? Mas que a gente aprendeu com o pastor Guilherme que a religião verdadeira é só Jesus. Só ele que faz o religare. Mas vamos colocar assim, que as pessoas saem. Elas batem a porta. E nós criticamos. Mas nós que temos o conhecimento da verdade, que é Jesus, muitas vezes nós não saímos de porta a porta falando dessa verdade. Então aqui precisamos bater a porta das famílias. Aqueles discípulos de Cristo não tinham endereço específico. Tampouco encontrariam um sinal na testa das pessoas indicando que elas estavam com o coração aberto. Mas o que eles precisavam? Eles precisavam ir. Irmãos, nós temos que sair dessas cadeiras confortáveis. E glória a Deus por isso. E nós precisamos ir. Nós precisamos, como igreja, sair das 4 paredes e ir. Quando nós entendemos que, como igreja, nós temos a possibilidade de alcançarmos vidas que não entrariam dentro da igreja por um preconceito, por qualquer outro tipo de situação. Porque nós entrarmos aqui por aquela garagem e chegarmos até aqui, para nós é algo muito comum. Para quem não está acostumado, para quem está indo pela primeira vez, é algo muito difícil, irmãos. Você passar por esse caminho aqui é um longo caminho. Sem saber como é que é o ambiente aqui dentro, sem saber como é que ele vai ser recebido, sem saber como é que ela vai ser recebida, é muito difícil. Então, se a pessoa pertencer a ou outro tipo de religião, vai ser difícil. Mas quem sabe você não oferecendo ela, de ir até ela, se ela não aceita. Pastora, mas se eu oferecer e ela não aceitar, a culpa não é sua, irmãos. Fique em paz. É essa pessoa e Deus.
Então, nós precisamos ser ousados no semear. Se eu não semear, eu não vou colher. Ah, não, pastora, mas eu estava escutando ontem um testemunho de uma mulher, gostei muito, aquele testemunho me edificou. Uma mulher muito simples, muito humilde, e que ela mora lá, naquela ilha lá de Marajó. Ela falou assim, eu tenho um terreno aqui de 62 metros quadrados, mas eu nunca colhi nada, porque ela nunca plantou nada. Aquele terreno lá só tinha mato. Ela não plantou, ela ia colher. E aí, ela pegou e começou uma oração de madrugada. E nessa oração da madrugada, às 4 da manhã, o Senhor falou para ela que ela precisava ser frutífera. Porque naquela cidade haviam muitas pessoas que estavam passando por necessidade. E se ela tivesse ali uma horta, se ela tivesse ali uma fruta, se ela tivesse ali alguma coisa, uma verdura, alguma coisa, ela poderia oferecer de forma gratuita a essas pessoas. E ela, numa região daquela, ela estava desperdiçando aquela terra. Então, irmãos, quando nós não fazemos a obra do Senhor, nós estamos o quê? Desperdiçando. É como se nós fôssemos igual aquela mulher. Nós temos uma terra, nós temos um pedaço na nossa faculdade, nós temos um pedaço na nossa vizinhança, nós temos um pedaço no nosso condomínio, nós temos um pedaço no nosso trabalho, nós temos um pedaço aqui ao redor da igreja, e esse pedaço ele não está sendo cultivado. Então, o que eu preciso fazer? De repente, você vai precisar acordar às 4 da manhã para começar a orar. Para Deus tirar essa paralisia espiritual. Para Deus mudar a sua vida, para Deus mudar a sua visão, para Deus te dar coragem para você trabalhar. Porque aquela mulher, ela falou assim, eu comecei esse propósito de oração porque eu estava desanimada. Eu percebia que o inimigo lançava coisas na minha vida, dizendo que eu não poderia cuidar de outras famílias, porque eu tinha casado com uma pessoa divorciada. Porque eu tinha filhos de outro relacionamento, meu marido tinha filhos de outro relacionamento e eu não podia. Só que a pergunta que a pastora que estava tratando dela fez para ela, falou assim, mas você foi lá e roubou o marido daquela mulher? Ela falou assim, não. Aí ela falou assim, então por que você está deixando Satanás colocar essas coisas na sua mente, no seu coração? Então, o inimigo das nossas almas, ele lança coisas no nosso coração para que a gente não venha semear. Para que a gente não venha lançar semente. Você não pode, você é incapaz. Irmãos, não importa. Se você só vai colher uma, e se o outro vai colher 50. O frutificar não é teu. O crescimento quem dá é Deus. Ele que dá o crescimento. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que semear. Porque se a minha semente, irmãos, for de tamareira, eu não vou comer daquela fruta. A tamareira leva 50 anos. Muita gente não comeu daquela fruta. Ainda mais naquela época do tempo de Jesus, que as pessoas viviam 30 e poucos anos, 40 anos. Muita gente plantou e muita gente não comeu. Se for de abacate, 20 anos. Agora tem coisa que você planta aqui um tomatinho. Eu cheguei na casa da Ângela, a nora dela tinha plantado um tomatinho, com poucos meses depois já estava lá a Ângela comendo tomatinho. A semente foi rápida. É algo que produz rápido. Então não se desanima se você vê alguém colhendo muito, porque o seu também pode dar muito, só que a sua semente pode ser mais demorada. O pastor Eduardo falou aqui do rapaz que ele está evangelizando há 11 anos. Então, irmãos, nós precisamos colocar isso no nosso coração.
Encontramos o Filho da Paz quando buscamos as pessoas em suas necessidades. Pede para o Espírito Santo te revelar. Às vezes eu gosto muito de mandar oração. Às vezes eu mando a oração, a pessoa fala assim, nossa, pastor. Foi o Espírito Santo. Ontem eu não ia fazer visita nenhuma, ontem eu estava na minha casa. E aí, eu peguei umas... Porque as figurinhas eram um bebezinho, era aquela coisa bem infantil mesmo. Aí eu falei assim, gente... Vou ligar para a irmã Vera. Liguei para a irmã Vera, pastor, eu falei, pastora, a irmã Vera estava tão necessitada daquilo, ela falou, quer que eu vá aí te buscar? Eu vou tomar um banho e vou aí te buscar para a senhora ir lá no hospital. Falei, não, irmã, acalma o coração, vou até aí para a senhora não dirigir até aqui. Irmãos, precisamos lançar semente. Lá eu falei com o filho da irmã Vera. Eu não sei se aquela semente vai frutificar ou não. Mas aquilo que o Senhor me falou enquanto eu estava colando as figurinhas, eu falei para ele. Então, irmãos, nós precisamos lançar semente. Eu não tenho responsabilidade se essa semente no coração dele vai frutificar ou não. A minha responsabilidade é ir. Então a igreja está sendo chamada a ir. Precisamos também abordar as pessoas que têm, aquelas pessoas que estão curiosas quanto às coisas espirituais. Nós temos lá Filipe e Eunuco, em Atos capítulo 8, de 27 a 35, que diz ali que o eunuco estava lendo a Bíblia, mas ele tinha entendimento daquilo que ele estava lendo? Não. Então, às vezes, você já tem uma pessoa que ela está lendo a Bíblia, mas ela não está compreendendo. E Deus vai te usar para que você possa trazer esclarecimento. Irmãos, traz esclarecimento para as crianças. Traz esclarecimento para os juvenis. Traz esclarecimento para os jovens. Traz esclarecimento para aquela pessoa que está lá no Uber. Traz esclarecimento, minha filha. Olha, eu ganho nota baixa no Uber porque a senhora fica falando. Falo, não quero nem saber. Vai ganhar nota baixa porque eu vou continuar falando. E eu nem lembro mais que eu estou no Uber, que ela que pediu. E aí eu falo mesmo. Quando a pessoa fala para mim que ela é desviada, eu falo, menino, tu é doido. Menina, tu é doido. Fala assim mesmo. Falei, olha, com isso tudo que está acontecendo, você tendo conhecimento da palavra, sabendo que Jesus está voltando, você não voltou. Ah, não é possível. Aí ela ganha nota baixa. Vou continuar pedindo no dela. Irmãos, a gente tem que falar. Se a pessoa vai ou não sair dali, procurar uma igreja, vai voltar para os caminhos do Senhor, eu não sei. Mas eu só sei diante de tudo isso que está acontecendo. Como o inimigo das nossas almas tem atacado a nossa mente. Para te paralisar. Para fazer com que você se ache que você é uma pessoa incapaz. Para poder te humilhar. E você não entender que você precisa da armadura que está lá em Efésios. Você precisa do capacete da salvação. Para que a sua mente não seja atacada pelos dardos do maligno. Você precisa da couraça da justiça. Para você proteger órgãos que nem o coração. Para que aquilo não desça da sua mente para o seu coração. Que você não entenda, que você calce o evangelho da paz. Aonde você chegar, aonde você entrar, você leva a paz de Cristo. Que você não entenda que você precisa do cinturão da verdade. E que esse cinturão, Jesus é a verdade, ele tem que estar atado na sua vida. Que você precisa do escudo da fé, porque o escudo vai proteger todo o seu corpo. Que você precisa da espada, que é a palavra de Deus. Se você não entender isso, você vai morrer na guerra. Golias, ele não entendeu que na armadura dele havia um buraco. Que o capacete que ele estava não era o capacete adequado. Quando Davi pegou aquela funda que ele rodou,
A palavra diz que a pedra foi parar onde? Na testa. Agora, é claro que não foi Davi ali, sozinho. Foi Deus. Porque a pedra caiu, ele caiu para onde? Para frente. Deus só estava esperando Davi tacar a pedra. Quando tacou, sabe aquele negócio, aquelas tempo de aula? Que eu era uma pessoa quieta. Era uma pessoa que eu... Boazinha eu. Ah, o outro tacou a pedra, tu vai só empurra, né, tu? Vou ser gentil. Vou ajudar meu amigo. Aí tu empurra para ele cair. Essas crianças hoje não sabem nem o que é isso, né, gente? Só no celular. Nem sabem o que é aprontar. Então, irmãos, ele estava ali com uma brecha. Por isso que aquela pedra, ó, no meio da testa. E Deus terminou, já que Davi agiu, fez a parte dele, o Senhor terminou. Jogou aquele gigante no chão e Davi pegou para completar a obra, foi lá e matou aquele gigante com a espada. Então, irmãos, nós precisamos fazer. Nós precisamos explicar às pessoas a palavra de Deus. Nós precisamos agir, nós precisamos ir. A casa de paz, ela é oportunidade. Pastora, eu estou desanimada. Então você pega, faz dupla com quem está animado. Não vai dois animados. Vai um animado e um outro mais ou menos. Não vai dois que sabem muito. Não, vai um que sabe e o outro que não sabe. Porque aí um ajuda o outro, um anima o outro. É igual Moisés e Arão. Moisés tinha lá a palavra, a revelação, mas quem falava? Arão. Então pega uma pessoa e vai com você. Arrasta essa pessoa, gente. Ah, ele não quer? Não quer? Ó, Jesus está voltando, hein? Eu ameaço. Eu tenho umas amigas que eu ameaço. Quando eu quero fazer alguma coisa que elas não querem, eu falo, fulano, ó, Jesus está voltando, vamos para o monte. Eu tenho uma amiga que é assim, fala, não, menina, vamos embora. E tinha uma amiga que é a Jandira, que é mais animada do que eu. Aí a Jandira me arrasta. Então, irmãos, verdade que precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar de Cristo. E descobrir quem está com o coração aberto. Eu não sei. De repente, aqui dessa igreja aqui, 90% esteja com o coração aberto. 10% não esteja. Mas eu estou falando a palavra para quem? Para todos. O que eu preciso falar? Dar a palavra. Eu até vou lá, fomento, não, vamos. Mas se a pessoa não quiser, irmãos, ela não vai querer. Eu não tenho como obrigar. Mas aí não sou mais eu, é ela e Deus. Deus manda o atalaia lá, está em cima da torre, ele anunciar que está vindo o inimigo. Quem crê vai tomar um posicionamento na guerra e vai ser salvo. Quem não crê não vai ser salvo. Mas aí a culpa não é do atalaia. Então a gente precisa ter muito essa responsabilidade. Ah, pastora, mas eu sou juvenil. Juvenil também fala. Juvenil também evangeliza. Eu era uma juvenil que eu aprontava um pouquinho, mas eu não estava na igreja. Aí Jesus me converteu aos 17 anos, mas assim, de 17 para baixo, muitas coisas, muitas emoções, né, Maíra? De 17 para cima, Jesus foi ajustando os caminhos. Jesus foi falando assim, não, vamos ajustar aqui. Não pode mais tacar pedra no amiguinho. Não pode mais, né, fazer aquelas coisas que a gente gostava de fazer. Então, irmãos, a gente os juvenis também tem que pregar. Também tem que falar. Vocês não falam do influencer. Ah, olha, fulano botou uma coisa bem legal. Não passa um vídeo? Faz um vídeo falando de Jesus. Faz uma pregação falando de Jesus. Manda uma figurinha falando de Jesus. Tem muita coisa que se pode fazer. Ah, pastora, mas eu tenho vergonha. Gente, a gente não tem que ter vergonha de Jesus, não. Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Tem juvenil hoje que está tirando a própria vida. Porque não conhece Jesus. A depressão, antigamente, era só coisa de gente velha. Hoje, a depressão, ela atinge crianças. Então, vocês, na escola,
conversando com as amigas, conversando com os grupinhos, trocando figurinha da Copa, vocês podem falar do amor de Jesus. Aqui fala assim, a verdade é que nós precisamos aproveitar, né? Às vezes, perto de nós, há pessoas desesperadas que não estamos atentos a ela. Uma coisa que nós podemos pedir é, Senhor, me mostra. Quem que eu tenho que falar essa semana? Qual é a casa que eu vou? O que isso vai acontecer? Como que eu vou chegar a essa pessoa? Como que eu vou proceder? Irmãos, a obra é dele. Ele é o dono da obra. Ele só mandou ir. Ele só mandou ir, ele mandou você ir, mas falou assim, não vai sozinho não, vai acompanhado. Vai de 2 em 2. Vocês vão me preceder. Essa palavra é para nós hoje. Nós também vamos preceder o Senhor Jesus? Sim. Sabe por quê? Porque Ele está voltando. Então, à medida que nós vamos avançando e pregando o Evangelho, depois Ele vai vir fazendo a colheita. Depois Ele vai pegando aqueles que são deles. Então, quando nós estamos nesse projeto, nós estamos precedendo Jesus, falando assim, ó, Ele vai voltar. Ele vem aí. Eu estou passando, mas depois Ele vai passar. Vocês percebem a importância de falar que Jesus está voltando? Vença os obstáculos da sua alma e ousa ser usado por Deus. Irmãos, ai, pastora, mas eu tenho medo de colocar a mão e aquilo não dá certo. Irmãos, derrotado não é quem não consegue. Derrotado para mim é quem não tenta. Porque é muito fácil eu, do meu lugar de acomodação, falar assim, poxa, aquela pessoa ali não passou no concurso. Mas eu também nem tentei. Aquela pessoa pode não ter passado no concurso, mas aquele conhecimento vai servir para ela de alguma forma. Ela teve um ganho. Aquelas pessoas podem até não aceitar Jesus, mas à medida que você se preparou, que você orou, que você estava ali capacitado para poder trazer essa mensagem, eu vou falar que o primeiro ganho é o seu. Esse conhecimento ninguém vai tirar da sua vida. Essa oração, ela fez com que você elevasse o seu nível espiritual, a sua comunhão com Deus. Eu estudei para um concurso, na época, não passei no concurso. Falei, meu Deus, poxa, eu queria, mas na época era o concurso mais disputado do Brasil. Eu iniciando o estudo, eu ia passar? Não ia. Mas eu lembro perfeitamente que aquele estudo, ele serviu para que eu passasse na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque eu estudei direito administrativo, para a prova que eu tinha feito do concurso, não caiu uma daquelas questões que o professor frisou em aula. Mas na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, caíram todas as questões. Eu gabaritei em direito administrativo. Olha, nada se perde, irmão, no mundo espiritual. Se você começar a orar pelo projeto Casa de Paz, nada vai se perder na sua vida. Porque isso aqui é ganho para você. É intimidade sua com Deus. Isso aqui é Deus se revelando a você. E no momento certo, esse conhecimento vai ser usado. Até para a sua própria vida. Quanto mais semeamos, maior a possibilidade de colhermos. Irmão, vamos semear. Maior vai ser a probabilidade. Se você estuda as mesmas matérias para concursos semelhantes, você tem maior probabilidade de alcançar um deles. A mesma coisa no reino de Deus. Se você se predispõe a fazer, eu vou trabalhar, você tem mais probabilidade de ganhar pessoas para Jesus do que se você ficar em casa assistindo uma série.
Mesmo que essa série, ela seja uma série evangélica, bíblica. Então nós precisamos, irmãos, ver essa possibilidade. Os 70 discípulos enviados por Jesus voltaram um tempo depois possuídos de alegria. Nada foi em vão. Eles foram rejeitados em algumas casas? Sim. Eles sentiram algumas rejeições, alguns incômodos? Sim. Mas eles voltaram o quê? Cheios de alegria. Irmãos, é isso que a gente precisa. Eu vou fazer a obra do Senhor? Tem momento que eu vou ser confrontada? Sim. Tem momentos que eu vou ganhar não? Sim. Tem momentos que a pessoa vai fugir, porque já que eu fiz um pedido a ela vai, não quero mais encontrar fulano não. Deixa eu sair daqui, a pessoa está vindo por aqui, eu vou... Tudo bem. O importante é que eu fiz a minha parte. O importante é que eu falei do amor de Deus. E às vezes, irmãos, às vezes a gente pensa assim, eu lancei aqui e eu errei o alvo. Você não errou o alvo. Porque na minha vida não foi plantada uma semente. Na minha vida foram várias pessoas que semearam. E depois alguém colheu. Então eu tive meu vizinho, que foi a pessoa que mais semeou na minha vida. Mas eu tive uma obreira de uma outra igreja, que num dia que eu estava com dificuldade, ela orou. E aquele versículo me acompanhou durante 5 anos, até eu me converter. Teve outras pessoas que semearam. Às vezes que me chamaram para um culto, para um casamento, e aquele casamento foi cristão. Eu lembro até hoje quando eu decidi casar na igreja de Véu e Grinaldo. Foi porque eu fui num casamento, convidada, numa igreja evangélica, que eu vi aquela pregação. Eu vi aquela menina entrando de noiva e eu falei assim, é isso que eu quero. Eu falei, eu quero um vestido de noiva. Mesmo sem poder sonhar com um vestido de noiva, que eu era muito pobre. E eu ganhei meu vestido de noiva na El Shaddai. Milhões de cartas. 10.000 cartas. E eu estive entre as 4 sorteadas. Porque Deus, quando quer fazer a obra, irmãos, Ele usa tudo. Ele usa um culto de ação de graças. Ele usa uma oração no aniversário da sua filha de 15 anos. Ele usa uma oração do seu bebê, do seu chá de revelação. Ele usa o mês aniversário de um filho, de um sobrinho. Ele usa você na padaria. Ele usa você dentro do Uber. Ele usa você em qualquer lugar. Mas ali, a semente vai sendo plantada. E o reino de Deus vai crescendo em nome de Jesus. Amém?